O principal destaque do noticiário relacionado aqui ao Brasil nas últimas horas é a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ele foi preso durante a madrugada pela Polícia Federal em Maceió. O parlamentar se preparava para viajar para Brasília, onde pretendia se entregar após uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Fernando Collor de Mello, a gente lembra, veio de uma das famílias mais tradicionais e abastadas da política alagoana, foi eleito nas primeiras eleições diretas aqui do Brasil em 1989, após o processo de redemocratização, mas acabou também tendo uma crise econômica, o confisco da poupança, posteriormente crise política também, houve o processo de impeachment e, para não perder os seus direitos, ele acabou renunciando em 1992. Ainda assim, perdeu direitos políticos, depois voltou como senador. Mas esse caso não se refere ao mandato dele, se refere a um processo ainda na esteira da Operação Lava Jato, com delações do doleiro Alberto Youssef e que geraram esse processo que Collor teria recebido pelo menos 20 milhões de reais em propina para facilitar uma intermediação em Alagoas. E em cima disso, a gente tem hoje uma sessão virtual do Supremo Tribunal Federal discutindo se mantém ou não essa prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Repórter Pedro Trito tem mais informações aqui para a gente a respeito dessa decisão de Alexandre de Moraes. Começa às 11 da manhã a sessão virtual do Supremo Tribunal Federal, que vai referendar ou não a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O julgamento termina às 23h59. A sessão foi convocada pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, a pedido de Moraes, que também rejeitou o segundo recurso da defesa e determinou a prisão imediata do ex-presidente da República, em regime inicial fechado. Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão pelo esquema de corrupção na empresa de combustíveis BR Distribuidora, atual Vibra Energia. Segundo o Ministério Público, o ex-presidente recebeu 20 milhões de reais entre 2010 e 2014, quando era senador, para viabilizar irregularmente contratos entre uma construtora e a ex-subsidiária da Petrobras. Alexandre de Moraes destacou que o STF tem autorizado o início imediato da execução da pena, independentemente de publicação da decisão, quando fica claro o caráter protelatório de recursos que visem apenas impedir o trânsito em julgado da condenação. A defesa do ex-presidente da República se manifestou afirmando que recebeu com surpresa e preocupação a determinação de Moraes, mas garantindo que iria cumprir a determinação. Além disso, os advogados ressaltaram que não houve qualquer decisão sobre a demonstrada prescrição ocorrida após trânsito em julgado para a Procuradoria-Geral da República. Quanto ao recurso, a defesa demonstrou que a maioria dos membros da corte reconhece seu manifesto cabimento. No mesmo processo, Moraes determinou a prisão de mais 2 condenados. Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, que deve cumprir 4 anos e 1 mês em regime semiaberto, e Luiz Pereira Duarte de Amorim, que começará a cumprir penas restritivas de direitos. Nossos comentaristas hoje aqui no Jornal da Manhã, Deise Ciocari e Cristiano Vilela, já estão a postos para que a gente possa ouvir aqui a análise deles a respeito desse tema que chama muito a atenção, Deise e Cristiano, à medida em que é a prisão de mais um ex-presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, que está com 75 anos de idade. É algo que poderia ocorrer a qualquer momento, mas como os fatos vão se atropelando aqui no Brasil e a gente não tem um dia de tranquilidade ou um dia de rotina, acaba caindo um pouco no esquecimento. Mas vale destacar isso, o Collor já estava condenado, isso é apenas uma rejeição de recursos, por isso a prisão hoje dele cabe agora a uma análise maior dos demais integrantes do Supremo Tribunal Federal. Mas, de novo, Deise e Cristiano, estamos aí às voltas falando de corrupção aqui no Brasil e irregularidades vindo de entes da nossa política. Quer começar, Deise? Queria te ouvir a respeito desse cenário envolvendo o ex-presidente. Bom dia para você.
Bom dia, Nonato, Soraya, Vilela, prazer falar contigo. Bom dia, audiência da Jovem Pan. Nonato, você tocou num ponto que é fundamental aqui. A gente está de novo falando sobre corrupção. E essa prisão do Collor, ela é a gente olhando de novo o sistema brasileiro insistindo em não romper com seus vícios. Esse exemplo do Collor é uma metástase na política brasileira que nunca é extirpada. Só para a gente lembrar aqui, o Nonato falou em corrupção, o Collor foi o primeiro presidente eleito democraticamente, depois da abertura democrática do período militar, e ele foi o primeiro presidente também derrubado por corrupção. 3 décadas depois, ele continua usufruindo de recursos públicos, de influência e de espaços públicos. E 3 décadas depois, ele é condenado pelo quê? Por corrupção. Isso é coincidência? Não. Isso é um sintoma da política brasileira que não muda. A decisão do ministro, ela é correta. Esses ex-presidentes, eles têm que parar de gozar de uma imunidade quase imoral feita por essas blindagens e esses acordos tácitos operados nos bastidores do poder. Mas seria aqui intelectualmente desonesto se eu não apontasse algumas contradições. O STF, muitas vezes, lento, agora tenta mostrar uma certa agilidade, tenta mostrar uma certa imparcialidade. Talvez seja tarde demais para ser imparcial e cedo demais para a gente comemorar alguma coisa. Mas fato é que o STF, que sempre passou pano para esse tipo de coisa, que sempre passou um atestado de saúde para estruturas que até então estavam podres, agora tenta salvar o paciente. E o que a gente tem aqui no Brasil, como Fernando Collor de Mello, a gente tem vários outros políticos que gozam dessas estruturas de poder e fingem que a corrupção não faz parte do sistema deles. A gente precisa olhar com um pouco mais de atenção e por que a gente está normalizando esse tipo de corrupção. Pois é, um bom dia a todos, bom dia Nonato, bom dia Soraya, Deise, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Nós temos aí a condenação do ex-presidente Fernando Collor, que é uma condenação que, inclusive, já tem até um certo tempo. O ex-presidente ingressou com uma série de recursos, uma série de medidas para tentar, de alguma forma, reverter essa decisão, algo que outras vezes aqui no próprio Jornal da Manhã nós colocamos que seria realmente muito difícil diante do caráter da decisão reafirmada por diversas vezes pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E agora nós vemos essa prisão do ex-presidente. É um ex-presidente da República, é natural que haja realmente todo um envolvimento, seja algo bastante noticiado, especialmente por conta não apenas desse fato político, até porque o fato em questão, ele vem na esteira da Operação Lava Jato, talvez tenha sido algo que chamou menos atenção até naquele momento histórico do que outros casos mais rumorosos. Mas é natural que se faça uma ilação com casos passados, com o momento da presidência de Fernando Collor, com o eventual acerto de contas que acabou não sendo feito naquele momento histórico, onde, muito embora tenha sido impeachmentado, ele foi absolvido do ponto de vista criminal naquela oportunidade, e agora vem essa condenação, uma condenação que, de acordo com todas as informações, foi fundamentada em provas robustas, originárias de uma delação premiada, mas que não ficaram restritas a essa delação premiada. Eu vejo que, nesse sentido, nós vemos que o Brasil, aos poucos, vai ajustando realmente as suas estruturas, no sentido de fazer com que as organizações criminosas, a prática do crime, ela seja reprimida, seja pelas pessoas comuns, seja por um grande figurão da nossa República. Vilela, aproveitando até essa sua última fala, para a gente fazer mais uma rodada aqui de análises, você acredita que essa decisão agora de Alexandre de Moraes revela um certo rigor do Supremo, principalmente em relação a essas figuras do alto escalão? Olha, eu vejo que mostra talvez uma mudança de rumo que se tem no Brasil ao longo dos últimos anos. Talvez há 35 anos atrás, quando o Collor era presidente da República, talvez isso jamais acontecesse naquele momento histórico. Hoje, ao longo dos últimos anos, é perceptível
que há uma mudança e que autoridades muitas vezes são condenadas, são réis, se tornam réis em processos, acabam eventualmente sofrendo punições. Eu vejo que nesse sentido há um avançar institucional no Brasil. É evidente que tem muito a se caminhar, o Brasil ainda está longe de chegar talvez naquele patamar que a gente deseja, mas eu vejo que isso mostra um certo amadurecimento institucional no sentido de que não basta ser um figurão, não basta ser uma autoridade para eventualmente ficar impune dentro da prática de um delito. Eu acho que essa questão o próprio Collor, ele é uma representatividade da política brasileira que é muito forte, né? Soraya, Nonato, Vilela, como eu falei, ele foi o primeiro presidente eleito democraticamente e ele carregava muita esperança e muitos sonhos em torno dele. A gente que viveu um pouquinho mais esse período lembra muito disso. Existia uma esperança de que o Brasil fosse sair da ditadura militar e finalmente, abre aspas, florescer. Mas olha que coincidência, ele foi também o primeiro presidente a ser condenado por corrupção, já de cara. E você vê isso 3 décadas depois, esses mesmos sintomas se repetindo, né? A mesma condenação, porque agora, obviamente, né, o motivo é outro, né? A acusação é outra. Você vê a velha política brasileira se repetindo. Então, eu acho que essa atitude do STF, ok, o STF muitas vezes é lento, mas ela mostra como as nossas estruturas de poder, elas não mudam. Como o clientelismo, o patrimonialismo, eles continuam muito enraizados na política brasileira. Eu acho que esse caso do Collor, ele traz para a gente como que eles não aprenderam nada, né? E a gente continua repetindo os mesmos erros, né? A gente fala muito em ciência política que tudo já foi dito antes. Esse é um belíssimo exemplo disso que a gente fala.